Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que realmente significa construir um ecossistema digital moderno. Sabe, uma estrutura de tecnologia que precisa dar conta de tudo, desde gerenciar conteúdo até usar inteligência artificial, tudo isso para atender às expectativas dos clientes, que, vamos combinar, estão cada vez mais altas. Então, vamos lá! E o ponto de partida é sempre essa pergunta, que é crucial. A experiência digital que as empresas oferecem, ela é fluida, contínua, ou é toda quebrada em silos? Esse é o grande desafio para muita gente hoje em dia. Pensa bem, como criar uma experiência que seja consistente em dezenas de canais diferentes? A gente está falando de site, aplicativo, até mesmo dispositivos inteligentes. E a pressão para resolver isso é geral, não tem para onde correr. Essa citação aqui na tela resume tudo, né? Entregar conteúdo de forma eficiente em múltiplas plataformas não é mais opcional, é uma necessidade. Isso define perfeitamente o momento que a gente vive e, bom, já aponta o caminho para a solução. Essa solução começa com um conceito que está mudando completamente o jogo da gestão de conteúdo, a tal da revolução headless. Vamos entender melhor essa ideia de separar o conteúdo da sua aparência, do visual, e por que isso é tão transformador. Então, o que é exatamente essa arquitetura headless? Imagina o seguinte: o lugar onde o conteúdo fica guardado é o corpo, e a camada de apresentação, o site, o app, o que for, é a cabeça. O que a arquitetura headless faz é basicamente cortar a conexão direta entre os dois. Isso permite que o conteúdo seja entregue, via APIs, para qualquer cabeça, para qualquer canal que aparecer pela frente. E o contraste com o jeito tradicional de fazer as coisas é gritante. Um CMS tradicional, o Headful, amarra o conteúdo com a apresentação. Ótimo para um canal só, tipo um site. Já o Headless é tudo desacoplado. Foi feito pensando em omnichannel, dando liberdade total para quem desenvolve o front-end. É a diferença entre uma estrutura engessada e uma plataforma super adaptável, pronta para o futuro. Mas ó, a arquitetura headless é só a base, o alicerce. Para construir um ecossistema que seja moderno de verdade, a gente precisa de 4 pilares de tecnologia que funcionam juntos. Vamos dar uma olhada em quais são esses componentes essenciais para uma experiência integrada. O primeiro pilar é a agilidade de conteúdo. Aqui, o foco não é só para onde o conteúdo vai, mas como ele é criado e gerenciado de um jeito inteligente e, o mais importante, reutilizável. E como se chega lá? Usando fragmentos de conteúdo estruturado que não dependem do canal e podem ser usados em qualquer lugar. A entrega via APIs, que são como tradutores que permitem que sistemas diferentes conversem, leva esse conteúdo para apps, sites, até para assistentes de voz. O resultado? O desenvolvimento fica muito mais rápido e a personalização em todos os canais se torna muito mais poderosa. Agora, o segundo pilar, a unificação de dados. Porque, vamos ser sinceros, sem ter uma visão única do cliente, uma personalização de verdade é impossível. É aqui que os dados viram o combustível de toda a experiência. Para isso acontecer, é preciso sair dos sistemas antigos e migrar para um data warehouse moderno na nuvem, como um Snowflake da vida. Isso cria uma única fonte da verdade, o que possibilita análises com inteligência artificial, personalização em larga escala e algo super importante: garante a governança e a conformidade dos dados, principalmente em setores que são muito regulados. Ok, com conteúdo ágil e dados unificados, a gente chega no terceiro pilar, a inteligência proativa. É nesse ponto que a IA deixa de ser só uma ferramenta que responde perguntas e passa a ser uma parceira que se antecipa às necessidades. Para ter uma noção da escala da IA moderna, olha só esse número: 400 mil. Essa quantidade de tokens, de pedaços de informação que os modelos de linguagem mais recentes conseguem processar de uma vez só. O que isso quer dizer na prática? Que a IA pode ler e raciocinar sobre centenas de páginas de texto instantaneamente. A capacidade de análise é simplesmente absurda. E essa capacidade toda alimenta essa mudança para a proatividade. As ferramentas de IA de hoje podem entregar relatórios diários personalizados, adivinhando o que é preciso saber. Os modelos mais novos pensam com mais lógica, com mais precisão e transformam aquele monte de dados brutos em inteligência prática, encurtando o tempo de decisão de semanas para horas. E, finalmente, o último pilar: desenvolvimento rápido de aplicações. Beleza, o conteúdo está pronto, os dados estão lá, a inteligência também. A pergunta agora é: como a gente ativa tudo isso bem rápido para resolver problemas reais do negócio? É aí que entram as plataformas de low-code de baixo código.
Elas permitem que as próprias equipes de negócio criem aplicativos para digitalizar processos que antes eram manuais, sabe? No RH, no estoque, na gestão de clientes. Isso dá poder para os chamados Citizen Developers e acelera a inovação de um jeito impressionante, conectando todas as pontas do ecossistema. Agora que a gente montou essa estrutura toda poderosa, precisamos falar da camada que segura tudo isso. Não é bem um pilar, é mais como a fundação de tudo, a segurança. E hoje em dia, segurança não tem negociação. Um exemplo bem claro disso é o Cyber Resilience Act, lá da União Europeia. A partir de setembro de 2026, a notificação de incidentes de segurança em 24 horas vira regra. Até dezembro de 2027, todo mundo tem que estar 100% em conformidade. E as multas? Podem chegar a 15 milhões de euros ou 2,5% do faturamento global da empresa. Ou seja, ter uma segurança robusta virou uma questão legal e financeira. Certo, então, como a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? Vamos resumir tudo num plano de ação, um guia bem claro para o sucesso. O plano é basicamente este. Primeiro, desacoplar o conteúdo com arquitetura headless. Segundo, unificar os dados numa nuvem única. Terceiro, colocar inteligência proativa para acelerar as decisões. E por último, mas não menos importante, fortalecer tudo com uma base de segurança que jamais se segura, o tal do Secure by Design. E aqui está o pulo do gato. O objetivo não é só sair adotando um monte de tecnologia isolada. É construir um ecossistema digital coeso, onde conteúdo, dados, IA e as aplicações trabalhem em perfeita harmonia. É essa integração que libera o verdadeiro valor de tudo isso. E tudo isso nos leva à pergunta final, para a gente refletir mesmo. A tecnologia usada hoje numa organização, ela é um ecossistema integrado de verdade ou é só uma coleção de ferramentas soltas, cada uma na sua caixinha? A resposta para essa pergunta vai definir a capacidade de competir e de inovar no futuro. Obrigado pela companhia